Deus abençoe, águias do Senhor. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um programa Momento Conversa, a qual, pela graça de Deus tem nos permitido, uma série de programas sobre demonologia, e creio que os irmãos têm sido ricamente abençoados. Estamos com o irmão Jonatas, o irmão Rafael e o irmão João Gabriel novamente. A sua saudação, irmão Jonatas. Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Satisfação estar aqui com os irmãos mais uma vez. Amém. O Rafael. Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez, uma grande alegria nós estarmos aqui, falando sobre a palavra de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui, pela graça de Deus, para desmascarar Satanás, Os irmãos continuem em oração por nós, para nós sermos abençoados por Deus neste programa. Amém. Bom, João? Deus abençoe, irmãos. Para mim é um grande privilégio estar aqui com os meus irmãos e poder, o irmão Rafael falou, estar falando da palavra de Deus. Que os irmãos possam ser abençoados em suas casas, continuem orando por nós e Deus irá nos abençoar. Amém. Nós estamos tratando sobre demonologia, tratamos sobre o estado físico, o estado religioso no programa passado, e agora estamos tratando sobre a segunda parte do estado religioso, qual o inimigo, com muita astúcia, tem trabalhado dentro da igreja nesses últimos dias. Quando se fala de demonologia, mas não é um tema passado, é um tema mais atual que existe possível. Sim. Porque assim como Deus não muda a sua forma de trabalhar, Satanás também não muda a sua forma de trabalhar. Sim, verdade. E todo dia ele está tentando pegar o máximo que ele pode de pessoas e enganá-las, Mas vamos tomar aqui a Bíblia em São João, capítulo 8. Escritura muito conhecida pelos irmãos. A partir do versículo 32, vou ler alguns versículos só. Diz assim, versículo 31 é melhor. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecedes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu seres livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Vou saltar aqui para não tomar muito tempo, versículo 43. Diz assim: porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou nele, na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então observe aqui, irmãos. Jesus Cristo estava ensinando na sinagoga, tinha acabado de acontecer se os irmãos retornarem aos versículos anteriores, sobre uma mulher adúltera, e ele tinha acabado de ensinar os discípulos, e chegaram os saduceus, os homens da lei daquele tempo, que conheciam o evangelho, religiosos, e Jesus olhou para eles e disse para eles que eles tinham por parte, o pai deles era o diabo. É um impacto muito grande para uma pessoa que se diz pregar a palavra, que se diz entender da palavra, e Jesus, a palavra, em carne humana, ali dizer para eles que o pai deles era o diabo. Irmão Jonatas, por favor. Isso é bem interessante, nós meditarmos aqui, porque o primeiro engano de Satanás, ele veio com uma mentira que tinha 99% de verdade, 1% de mentira. Então, o que nós temos que entender é que Satanás, ele é um ser inteligente, ele é especialista, e os seus demônios, ele tem uma classe de demônios que são especialistas também. E eles não vão vir enganar as pessoas assim com uma mentira assim, que tem 100% de mentira, que todo mundo olha assim e se espanta. Por exemplo, no tempo do irmão Brana, muitos pregadores estavam falando: cuidado com o comunismo, ele é o anticristo, esse é os demônios de Satanás, ele é o anticristo. O Brana fala assim: vocês não se enganam com o comunismo, porque o comunismo é uma mentira que é 100% mentira. Você olha assim, a maneira que eles pregam, a maneira que eles... a ideologia deles, você vê que é totalmente demônios ali, você vê que é 100%. Mas o irmão Brana fala assim: o que vocês têm que tomar cuidado é uma ameaça que está debaixo dos narizes de vocês, um demônio que está bem entre vocês e vocês não estão percebendo, que é um espírito religioso, que é a pessoa que acha que é crente, que está indo na igreja todos os dias,
que prega a palavra. E assim, a maneira de Satanás enganar, ele usa dons. Ele pega pessoas com dons para enganar uma massa de pessoas. Por exemplo, o Brano fala sobre Elvis Presley, que ele tinha um dom de hino, ele era da igreja, né? Cantava muito bem. Satanás usou aquele dom para enganar muitos jovens naquela época, né? Um dom, ele até cantava hinos até. Mas aí Satanás levou ele para um ponto mais crítico, né? Então Satanás ele vai enganando assim de formas assim que são encantadoras aos olhos dos homens, formas bonitas que as pessoas olham, e é a maneira que ele está enganando muitas pessoas. E aí eu quero ler aqui uma escritura. Eu quero mostrar para vocês que esses demônios eles vão levar o mundo para uma guerra mundial, uma guerra de bombas atômicas. E você fala assim, mas como assim? Será que não são os políticos? Será que não são quem tá lá, os comunistas, né? Quem a gente acha, que a gente olha assim lá pela televisão, a gente acha que aquele é o comunismo, a China. Tem gente que fala que a China vai trazer a guerra mundial. Mas olha quem são os responsáveis para trazer a terceira guerra mundial. Então você vê como que esses demônios eles são perigosos, né? Ó, em Apocalipse 16, verso 13, diz assim: E da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Irmão Branco fala que esses espíritos semelhantes a rãs são espíritos religiosos. E no verso 14 diz assim: Porque são espíritos de demônios que fazendo milagres, olha só, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Assim, se nós olharmos, todos nós vamos chegar nessa batalha. Todos nós vamos chegar nessa batalha. Apocalipse 19 fala de um cavaleiro num cavalo branco que desce com um exército atrás. Aquele exército somos nós. Nós vamos chegar numa batalha. Mas tem aqui, 3 espíritos de rã que vão congregar o mundo também atrás deles para entrar na batalha. Aí eu te pergunto, que grupo que você está? Né? Se você está no grupo dos espíritos de rã ou você está no grupo do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Fica essa pergunta. Então, o que eu estou mostrando aqui é para vocês entenderem a importância de nós olharmos para o espírito religioso, não ficar olhando para comunismo, ficar olhando para os políticos. Todos eles, aí o irmão Brana diz que o comunismo ele vai ser extinto, vai chegar num ponto de quase extinção, as pessoas vão acabar com o comunismo. Só você olhar o cenário do mundo agora. Você vê presidentes que se levantam, que são mais alinhados a comunista, que eles estão caindo. Você vê no Brasil que o cenário mais da esquerda está caindo aos pedaços porque as pessoas veem o engano, é tão claro o engano do comunismo e da esquerda, é tão claro que está caindo aos pedaços. Mas aí as pessoas se unem à direita, porque à direita estão os religiosos falam, você tem que votar em tal presidente. Os grandes líderes, eles se unem, né? Se unem juntamente com as autoridades políticas para orar pela nação. Olha que lindo, olha que bonito. Se orar pela nação, pelo coronavírus. A esquerda, a gente sabe que é mentira. Você olha lá a maneira que eles falam, né, sobre homossexuais e etc. Você vê que é um engano total. Mas quando você olha para o outro lado, que está os religiosos se unindo, esses religiosos, eles vão excluir o comunismo que o irmão Brana disse. O irmão Brana disse na mensagem às virgens, né, 144 mil. Eles vão excluir o comunismo e eles vão se levantar num concílio mundial para levar o mundo para uma guerra. É um espírito enganoso. E os irmãos vão dar mais detalhes sobre isso. O que eu trouxe aqui nessa introdução é para mostrar a importância do assunto que nós estamos falando aqui, para você ligar o alerta. Amém. Quando nós olhamos para o espírito religioso, nós podemos ver, justamente como o João está falando, demônios trabalham em etapas. Podemos começar pelo espírito físico, ele trabalha na carne da pessoa, trabalha no corpo, ele pode tocar no corpo. Mas quando ele chega no espírito religioso, onde ele coloca as pessoas para se conformarem na situação que estão e acharem que estão corretas. Exatamente. Eles leem a palavra, como dissemos para a palavra, eles conseguem entender a palavra, mas não conseguem aplicar aquilo. E justamente como o João Senhor disse, que a Bíblia própria fala que eles seriam tão parecidos que, se possível, enganaria até os escolhidos. Porque as ideias deles são brilhantes, as mentes deles são incríveis, ele tem as melhores coisas, talvez com um coração puro, se dizendo coração puro, mas negando a eficácia da palavra. Irmão Rafael, perdão. Eu queria ler alguns parágrafos aqui da mensagem
a personificação do cristianismo, né, que tem muito a ver com o assunto. Eu estava meditando essa mensagem, é justamente isso que nós estamos falando, né? Satanás tentando se infiltrar ali para enganar o máximo de pessoas que ele pode, né? E nós vemos que esses espíritos eles começam dentro da igreja através dos pastores ali, né? Que Satanás vai entrando ali, aí os pastores pensam assim, eu não vou pregar isso porque isso pode mandar os membros para fora da igreja, né? Então tem muito a ver com o assunto, né? Na mensagem personificação do cristianismo, lá no parágrafo, a partir do parágrafo 72, o profeta diz assim, ó, agora observe, agora, na criação da igreja, agora, se a igreja apenas consiste, se o corpo de Cristo é para ser controlado somente por intelectuais, teologia, concepção mental, então dependemos totalmente do conhecimento intelectual do homem. Se eu deixei isto claro, se a igreja somente descansa no intelectual, como aquele homem poderia estabelecer a igreja e construir grandes lugares com assentos de pelúcia e órgãos de tubo e milhares de dólares? E como ele poderia pregar sua mensagem de tal modo que levaria o povo para a igreja e uniria a igreja? Mais membros no livro, né? Então nós vemos que hoje os pastores da igreja, os pregadores, eles não estão preocupados em pregar uma mensagem que leva o povo para se arrepender dos seus pecados e entrar na palavra e receber o Espírito Santo. O que eles estão interessados hoje é apenas entreter o povo ali, virar um entretenimento, apenas entreter o povo ali e as pessoas darem seu dízimo ali para eles terem seu sustento, né? Aí o profeta diz assim, ó, continuando no parágrafo 73. Agora, eu quero que você pegue isto e nunca deixe isto escapar. Se necessitamos apenas da concepção intelectual do homem, não precisamos do Espírito Santo. Se a igreja é para ser regida e governada pelo intelecto, pelo programa educacional e pelo intelecto da humanidade, não necessitamos do Espírito Santo. E se for para ser governado pelo Espírito Santo, não precisamos do intelectual. É um ou outro. Agora, a emoção mental, agora se unicamente, quanto mais inteligente for o homem, quanto mais intelectual ele for, quanto mais estudado ele for, quanto melhor for a gramática que ele usar, então melhor é a igreja. Em melhor situação fica o povo. Se ele pode apresentar o programa e dizer, agora construímos uma grande igreja e chamaremos de um certo nome, chamaremos a atenção do povo para, através de toda a cidade, quando pudermos tocar sinos todo domingo de manhã em nossas torres, chamaremos a atenção dos pobres, pecadores, perdidos na sarjeta, quando eles virem que usamos roupas melhores, quando eles virem que nossas mulheres podem arrumar seus cabelos, os bonitos chapéus que elas usam, e quando apresentamos isto ao povo, os pobres e famintos virão às nossas reuniões e desejarão ser como essas mulheres, e os homens verem bons ternos que usamos no parágrafo 75 ali, preste bem atenção nesse parágrafo que o profeta vai dizer aqui, ó, ele diz, Jesus disse, se eu subir, atrairei todos a mim. Então, através do programa educacional do mundo, o qual é certo, está correto se não deixar isto de fora, mas o homem é trazido a Cristo através do intelecto, através da teologia. O Espírito Santo sozinho é o poder da atração de Deus. O pobre nunca o receberá e o rico não pode até se tornarem pobres destas coisas do mundo. Cristo, sendo rico, se tornou pobre, para que através de sua pobreza pudéssemos ser ricos. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Eles colocaram as coisas às avessas. Eles estão tentando colocar os homens na igreja através de discursos intelectuais. Não é de discursos intelectuais que precisamos, mas é o batismo com o Espírito Santo, com poder, demonstração e manifestação do Espírito, é o que precisamos para trazer os homens à igreja, né? Então nós vemos que o profeta diz que não é apenas nós irmos na igreja, né? Esse que o Espírito hoje ele vem tentando colocar na mente do povo. Eles descansam naquilo, acham que se eles irem na igreja, eles estão salvos. Mas não é bem assim. O profeta fala que nós temos que ter o Espírito Santo dentro de nós, porque é aquilo que nós estamos no programa passado. Satanás ele pode tocar no nosso homem físico, na nossa saúde, mas a única coisa que ele não pode tirar dentro de nós é o Espírito Santo, né? Na mensagem, a maior força
Perfeita. A perfeita força, a perfeita debilidade. Obrigado, irmão João. O profeta fala que para nós termos o Espírito Santo, nós temos que tirar todo o intelecto dentro de nós. Não pode ter nada do que eu penso sobre a palavra. Tem que ser o Espírito Santo, o que está nas Escrituras e o Espírito Santo dentro de nós para revelar isto a nós. Né? Perfeitamente. A gente pode ver, irmãos, quando a gente trata de demonologia, a gente já ouviu, citando vários programas aqui, demônios não estão atuando fora da palavra. Ele não tem os olhos voltados para o que está acontecendo lá no mundo. O mundo já é dele. O profeta fala que o mundo já foi dominado por Satanás. Ele está de olho na noiva, no povo que prega a verdade. E é dentro da verdade que ele se estabelece. Que ele coloca... Irmãos, observe uma coisa. Satanás, ele é tão astuto que ele pega a palavra e faz você descrer dela assim como Eva descreu. Eva descreu não foi num grande erro. Ela descreveu num simples detalhe que Satanás colocou apenas de não morrerás. 99,99% de verdade e 1% de mentira. É a mesma coisa que ele tem feito nos últimos dias. Sim. Ele pega esta palavra e coloca você contra a palavra. E você começa a achar, não, mas talvez não foi isso que Jesus quis dizer, talvez não foi isso que o profeta quis dizer. Quando o profeta diz algo e a Bíblia diz algo, é assim, porque é a palavra de Deus ali. No momento que você passa a raciocinar sobre a palavra, irmãos, não podemos raciocinar sobre a palavra de Deus. O profeta fala, não tente colocar intelectos e não tente colocar sua mente e tentar entender o que Deus está dizendo ali. Se você quer entender o que está dizendo, procure as mensagens que o profeta da era trouxe. Agora, no momento que você tentar entender algo por suas próprias concepções e intelectos, ali tem um demônio agindo por detrás. E outro detalhe assim, né, bem interessante, nisso aí que o irmão leu, o irmão Gabriel falou. O irmão Brana fala aqui que esses demônios, eles entram no meio dos cristãos e eles imitam. Não tem nada original neles, são tudo fanfarrão. Então eles imitam tudo. Então assim, você vê assim, a pessoa que entra no reino da revelação, ela glorifica, né? Entra no reino da unção, ela glorifica. Mas tem outra pessoa que entra no reino da emoção. Exatamente. Então assim, até em questão de hinos que são tocados na igreja, é por isso que o irmão Brana tinha cuidado, até mesmo assim, não que isso seja uma doutrina, mas o irmão Brana tinha cuidado de colocar uma guitarra dentro da igreja, colocar uma bateria, porque às vezes a música ela traz uma emoção na pessoa. Isso é uma coisa assim que os demônios eles agem por trás, atrás dos dons religiosos, e nós temos que tomar muito cuidado, muito discernimento de espírito. Nós sabemos assim que a guitarra tem que estar na igreja, a bateria, nós sabemos que todos os instrumentos podem estar dentro da igreja ali. Porque nós estamos conquistando as terras, né? Que era antes do diabo, né? Tudo que estava em Jericó, os israelitas foi lá e conquistou e usou para o reino de Deus, né? Então, assim, ele é um imitão, ele imita tudo que é feito, e isso que nós temos que tomar cuidado. Às vezes, será que nós não estamos apenas imitando ou se nós estamos no reino da revelação? Isso que o irmão Jonas falou é muito importante. A gente vê o quanto é importante os dons da igreja serem cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Aquilo. Exatamente, porque assim, uma coisa também que o Jonas falou no começo, muito importante, é que Satanás ele pega os dons. Observe qual foi a decadência das eras, depois dos 3 reformadores que chegaram, John Wesley, Martim Lutero e os pentecostais. Eles se estabeleceram dentro de dons. Nós não podemos basear nossas vidas em dons. Dons são dados sem arrependimento. Exato. Mas exatamente, você tem que olhar se aquele dom por trás da vida daquele dom que está ali. Se aquilo é genuíno, você pode. As duas chuvas estão caindo no mesmo dia para 2 tipos de pessoas. Sim. Se aquele dom, os erros das pessoas é pegar o dom da pessoa, que foi o que aconteceu, se estabelecer de baseado naquele dom, se irmão João, você não fala em língua, você não faz parte da nossa igreja. Exatamente. Aí só um ponto, só para me esclarecer aqui o que eu estava falando. Por exemplo, eu estava falando aqui sobre bateria, sobre guitarra, né? Por exemplo, o piano ele foi feito por uma pessoa ímpia, Se a pessoa legalista olha isso, ela fala assim, não pode ter piano na igreja. Mas o segredo é o que o irmão João acabou de falar, a pessoa que tem o Espírito Santo por trás do órgão. Porque o mesmo teclado que foi feito por um ímpio, foi o mesmo piano, né, que foi feito por um ímpio, foi o mesmo piano que dentro do tabernáculo Brana, quando aquela mulher cheia do Espírito Santo estava tocando, ela caiu no Espírito, o anjo foi lá e tocou o teclado, o piano. Então o segredo é quem está por trás, o Espírito quem está por trás, entendeu? Porque Satanás ele é imitão, ele vai usar uma pessoa por trás da guitarra para tocar um rock and roll. Verdade. Mas uma pessoa que está cheia do Espírito Santo usa a guitarra para salvar almas, para curar, abençoar pessoas. Exatamente, irmão. Até quando nós lemos a história de Samuel que o profeta usa na mensagem da demonologia, o profeta fala sobre isso, né? Ele fala que naquele tempo existia 3 formas de Deus falar com o povo de Israel: através de profeta,
através de sonhos e através de Urim e Tumim. E esses 3 tipos de coisas, o profeta Mombrana fala que Satanás conseguiu personificar nesses últimos dias. Colocou os seus adivinhos, colocou pessoas... E uma coisa interessante que os irmãos devem ter lido, e quem está em casa acompanhar lendo a mensagem, ele fala que o Urim e Tumim hoje em dia, nosso é a palavra. Para saber se está correto, olhe na palavra aquilo. E o do mundo, eles criaram também uma bola de cristal, que é Satanás usando a personificação. Bom, João, por favor, fale um pouco também. Amém. Isso é muito importante que os irmãos estão falando, né? Porque não é o terno, né? Quem está por trás do terno. O Bruno, ele chega até a usar a expressão, né? A gente não precisa de ternos novos, dons novos, precisa de novas pessoas no terno. Perfeito. E isso é pura verdade. Eu quero traçar um ponto que a gente vê que esse espírito, ele começa ali no anticristo, né? Desde a primeira era ali, entrando sorrateiramente, né? Dentro de pessoas que tinham ideias boas, assim, intelectualmente falando, mas não tinha o Espírito Santo ali dentro, que é o mais importante para vencer esse espírito religioso. Só quero ler um parágrafo aqui, da mensagem Demonologia mesmo, Estado Religioso, aqui no parágrafo 79, um pouquinho mais embaixo, Mombrana diz assim: e quero trazer demônios, mostrar-lhes como que trabalham bem na igreja, e como que Satanás tem um falso para cada autêntico que existe. Exatamente o que os irmãos estão falando, né? Como Satanás, como Deus, ele usa o irmão ali que toca e traz o Espírito Santo, Satanás ele também vai usar uma pessoa para tocar e levar almas para o inferno. Agora podem ver, de acordo com a Bíblia, que demônios entram no meio de cristãos e eles imitam. E muitas vezes temos declarado pessoas serem cristãs quando dizem, creio em Jesus Cristo. Ora, os demônios creem na mesma coisa e tremem. Isso não é sinal de que você é salvo. A gente vê muitas pessoas que, hoje em dia, você vai andando, né, e fala, eu sou servo de Deus, eu creio em Jesus, mas isso não significa nada. Você vê que são pessoas extremamente religiosas, dizendo assim, tem um coração bom, mas ele por dentro não tem nada. A gente vê que eram até pessoas extremamente religiosas que crucificaram Cristo, né? Chegaram ali. E aí a gente vê como é que são poucas coisas ali que diferencia o genuíno do falso. Como o Bruno ele fala que sempre para um verdadeiro tem que ter um falso. E é pouquíssimas coisas. A gente vê ali no primeiro Êxodo, aqui na mensagem do sinal, ali haviam judeus que eram circuncidados, estavam certos, eram pessoas boas, só que não tinham aplicado o sinal, que era o que era requerido pelaquela época. É a mesma coisa hoje. A gente vê muitas pessoas que têm uma vida boa, ajudam o próximo, vêm na igreja todo domingo, vem todo culto, tudo mais, oferta, mas ele não teve o Espírito Santo, que é o mais importante. E o Espírito Santo era mais importante, porque às vezes a gente pode ver pessoas caindo no espírito religioso, até mesmo tocando, assim, não é querendo generalizar, mas a gente vê denominações. Denominações, às vezes a gente vê as pessoas tocando a mesma coisa, que pessoas tocam em shows horríveis, aí levando almas para o inferno, mas trazem aquilo. E você vê que ali às vezes não é o Espírito Santo movendo, ali é um espírito que está por trás. E assim, você olha aquela pessoa e fala, não, mas é uma pessoa boa, não, uma pessoa tem um vocabulário muito bom. Porque hoje em dia o que as pessoas querem? Um pregador que tem um vocabulário bom, pessoas que sejam extremamente formais, que não errem nas palavras, não se percam, mas na verdade o que é necessário é o Espírito Santo. E aí que o espírito religioso, ele tá diferenciado. Porque o espírito religioso, ele quer uma autenticidade humana aqui, dizendo, ele quer que nós falamos bem, mas o Espírito Santo não está ligando para isso, o quanto nós falamos bem, o quanto nós viemos nos cultos, porque a gente tem pessoas que às vezes trabalham muito, não tem condições de ir para o culto. E às vezes aí as pessoas querem comparar, fulano não vai para o culto, não, eu vou mais para o culto que fulano, eu sou melhor do que fulano. Mas na verdade não, o Espírito Santo está dentro daquele fulano. Só quero ler um parágrafo aqui, o irmão Brunner diz na mensagem do sinal, aqui no parágrafo 164, o irmão Brunner diz assim, não importa, você pode ter pregado o evangelho, você pode ter expulsado demônios, Judas também expulsou demônios ali, você pode ter falado em línguas, você pode ter gritado, dançado no espírito, mas sem o sinal, você diz, é possível fazer isso? Paulo diz que seria possível. Ainda que eu falasse a língua de todos os homens e dos anjos, embora eu entregasse todos os meus bens para o sustento de pobres, meu corpo para ser queimado como sacrifício, tivesse fé para transportar os montes e essas coisas, ainda assim nada teria. Não confie nisso. Não devemos confiar no quanto somos bons, no quanto sabemos, quanto conhecimento nós temos. Não confiemos nisso. É o sinal, é o Espírito Santo que importa. Não importa o quanto você tenha feito. Olha como é que o meu Brando ele frisa o quanto nós temos feito. Caim fez uma oferta melhor do que Abel. Você vê, Esaú era um homem melhor do que Jacó, mas ambos não tinham o que era o requerido. É o Espírito Santo que é requerido. Não importa o quanto você tenha feito, quão bom você seja,
quando a ira de Deus subitamente ocorrer, ela unicamente reconhecerá o sinal. E é isso que a gente vê, a ira de Deus caindo, ela só reconhece o sinal, o Espírito Santo. Não o quanto você fez ou o quanto você tem capacidade de fazer. Ele só reconhece o Espírito Santo. Fala para o irmão Gabriel. Perfeitamente. Vocês podem notar uma coisa que, nós lendo esses parágrafos, essas coisas, não são o lugar onde a pessoa está. Não é o lugar onde você está. Eu estou na igreja do Jockey Club, o pastor Oswaldo, o irmão Brana prega a palavra, mas é com quem você está. Verdade. Porque qual é o tipo de homem que vai ser arrebatado, irmão Jonatas? É aquele que tem a estatura de um varão perfeito. Sim. Não é aquele que faz obras boas. Mas eu vou à igreja todo dia, irmão Rafael. Eu estou lá na igreja todo dia, eu estou lá, eu me emociono. Irmãos, não confunda a emoção com o Espírito Santo. Você não pode deixar se levar por uma emoção e falar assim, não, mas naquele culto, irmão Jonatas, Deus falou comigo, e eu senti que Deus falou comigo, e eu arrepiei. O profeta fala, os homens arrepiam, e senti um frio na barriga, e parecia que tinha alguém do meu lado. Mas que aquilo que te levou? Que mudança trouxe na sua vida aquilo? Você não pode simplesmente falar assim, não, irmão, eu senti o Espírito Santo. Se você sente o Espírito Santo, não é notório. As pessoas ao seu redor falam de você. Pelos frutos vos conhecereis, né? Perfeitamente, pelos frutos reconhecereis. Não adianta, não é eu, irmão Jonatas, eu sou assim, eu senti isso. Mas a sua vida, como é que tá? Os frutos, aonde estão te levando? Se aquilo te aproximou mais de Deus, realmente foi Deus. Mas se aquilo te mantém da mesma forma, foi apenas uma emoção que passou, baseado na fé de outras pessoas. Porque quando o homem de Deus está pregando na plataforma, ele também transfere uma unção para a igreja. E aquele povo tem que estar recebendo a unção dentro do seu coração. Senão é como uma emoção. Porque o anjo desce ali. Deus está ali presente, Deus está ali falando para as pessoas, mas para corações aflitos e que estão realmente precisando por mudanças. Exatamente assim que Deus trabalha. E aí as pessoas observam, irmão, quando a pessoa começa a avaliar a palavra, uma coisa assim, não devemos avaliar a palavra. Fala assim, não, eu recebi a palavra, eu tenho isso, mas eu estou vendo que o irmão Rafael talvez não tenha algo, eu estou vendo que o irmão João talvez não tenha algo, o irmão João talvez não tenha algo. No momento que você está avaliando, não é Deus através de você. Porque quem tem que se avaliar é você mesmo e Deus. Porque a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Isso. Aí ele fala assim, não devemos julgar uns aos outros. Não é assim que Coríntios diz? Exatamente. Não julgueis uns aos outros. Quem é nosso julgador é Deus. No momento que você está julgando o homem, há um espírito. E você se sente tão religioso. Porque qual era a característica dos homens que crucificaram Jesus Cristo? Religiosos. E eles diziam o quê? Que ele não tinha a palavra. E eles estavam pregando a verdade, eles estavam dizendo a verdade, mas o que ele dizia? Você não tem a palavra, irmão Jonatas. Pelo que eu vi, irmão, não se mantém em tradições. Isso. O fogo pintado não aquece ninguém. Exatamente. O fogo, as obras feitas do passado, irmão, são estímulos, o profeta fala para nós termos nossas fé agora, mas não baseia a nossa fé em obras passadas. Sim. Obras passadas, irmão, foi para aqueles irmãos naquele tempo. Nós estamos vendo um tempo muito mais glorioso agora, que é a verdadeira palavra aberta. Quem só olha para trás é quem tem espírito de rã, né? A rã só olha para trás. Perfeitamente, irmão Jonatas. Então, aí eu digo assim, não, eu li a palavra e Deus falou comigo e eu estou sentindo mudado. Eu estou me confortando, mas eu estou incomodado com algo que o irmão Jonatas está tendo, que eu não consigo. Eu acho que ele não tem o Espírito Santo. Que Espírito está em você se você não tem o Espírito Santo? Porque você tem que ter, o que Deus fala? Amai-vos uns aos outros. Não, Jonatas, diga algo. Isso aí é tremendo, porque a gente para e pensa, né? É muito fácil a gente olhar para uma pessoa assim, que é drogado, que é ladrão, que é prostituta, e falar assim, essa pessoa tem um demônio. É muito fácil. Agora, o difícil, né, que é o que Satanás mais trabalha, é olhar para o pastor, né, que está pregando a palavra, aquele pastor, assim, que tem a vida limpa, você não encontra nada ali de um risco, mas às vezes tem um demônio dentro daquele ministro. Você olha assim, aquele tocador lá que está tocando muito bem, tá aquele dom maravilhoso, mas tem um demônio dentro do coração dele. Isso é difícil de ver. E doido. Aí, qual é a atitude que nós temos? Qual que é a característica que a noiva tem que ter para discernir essas coisas, né? Eu já dei até a resposta. Discernimento de espírito. Perfeitamente. Discernimento de espírito, porque é o que Micaías teve. Isso que o Jonas falou, até estava achando um parágrafo que o Jonas falou até um pouquinho atrás. As pessoas olham para o comunismo, essas coisas, e acham que é o anticristo, né? Mas olha como é que é um pente fino, umbrando aqui no parágrafo 216, no Estado Religioso, ele disse, agora alguns deles disseram, a Rússia é o anticristo. Nunca, a Rússia não é o anticristo. O anticristo vai ser tão religioso que enganaria o próprio eleito, se possível. A gente vê que esse espírito religioso, ele é tão religioso, tão, como é que pode dizer, por fora tem uma vida tão limpa, que as pessoas veem, mas por dentro não tem nada.
Perfeitamente. Tem que ser atalaia. A noiva do Senhor Jesus Cristo tem que ser atalaia, vigiando cada ponto, porque Satanás ele é bem sutil. Ele vem bem devagar. Até tinha anotado um ponto aqui, ó. Espírito religioso, quando exposto de suas más obras, ele busca se esconder numa religião. Perfeitamente. Exatamente. Porque assim, como o Janda disse, é muito difícil a gente olhar para um homem que está pregando a palavra de Deus, mas aquele irmão prega. Aquele irmão diz algo da palavra de Deus. Mas, irmão, Satanás crê na palavra de Deus. Eles creem até muito mais que pessoas na igreja. Porque eles sabem aonde é a verdade. E aí, observa uma coisa. Aquele homem que tinha suas roupas rasgadas, aquele homem que rasgava suas roupas. E quando ele chegou, quem que disse? Os demônios que estavam nele reconheceram que era Cristo. E disse para não tirar eles dali. E os sacerdotes, os homens da lei, irmãos, nós estamos tomando homens da lei, mas isso não está só lá no passado. Isso nós estamos tratando de demonologia, irmãos, não está, como dissemos, não está no mundo, não está nas denominações, não está no povo do mundo aí fora. O mundo aí fora já está selado, pronto para o pecado. Deus não manda, nós pregamos para ver se em algumas almas ainda, mas ele não atua lá fora mais, ele está atuando aqui dentro. O alvo dele é tirar quantas pessoas ele puder. E as pessoas veem, observam, irmão, quando a sua vida não está se enquadrando com a palavra, as pessoas acham, não, eu não vou dizer algo, uma coisa muito, irmão, que importante deve ser, não se tem orgulho em dizer, Senhor, eu não estou bem, Senhor. Eu vejo que a minha vida não está enquadrando com a palavra. Para você tirar esse espírito, nós estamos dizendo sobre demônios, estamos falando sobre como eles atuam, como eles trabalham. Mas como tira isso, irmão? É a palavra de Deus. Você aplicando a palavra de Deus na sua vida é como você consegue tirar isso. Não existe outra forma. Não é você falando mal do irmão, você dizendo algo do irmão, ou você apontando os erros do irmão. É você orando pelo irmão, você intercedendo pelo irmão, você intercedendo pela vida de alguém. Se você viu algo, irmão, porque discernimento de espírito, como o Jonathan disse, se você estiver perto de uma pessoa que se diz ter o Espírito Santo, mas as obras dela não se igualam com as obras do Espírito Santo, você sabe que ele tem um espírito religioso. E o que você vai dizer? Vou falar mal do irmão? Não, você vai orar. Você vai orar e interceder pela vida do irmão. E se você se sente que tem um espírito religioso, irmão Gabriel, como é que eu posso tirar isso? Aplique a palavra. No começo, irmão, o Espírito Santo é dado para quem tem e quem está buscando. Não é para quem está parado e dizendo, não, eu estou confortável desta maneira. Eu me sentei na cadeira da predestinação, irmãos. A pior coisa que existe é um homem que se assenta na cadeira da predestinação e diz que tem o Espírito Santo, mas não tem. Como o irmão Rafael falou, foi bem importante aqui, que as pessoas escondem numa religião, esse parágrafo que o irmão Brana fala na mensagem de conferências, no parágrafo 140. A hora, o tremendo tempo que estamos vivendo, e quando aos homens se fala do seu erro, ao invés de tentar voltar e dizer, pai, estou errado, perdoa-me, eles ainda se escondem atrás das folhas de figueira. Folhas de figueira foram que eles cozeram, eles mesmos, e tentaram. A palavra religião significa uma cobertura. E tentam fazer para si uma cobertura feita a mãos. E o homem ainda não mudou hoje. Verdade. Um ponto assim, que é bem importante nós notarmos, para nós ficarmos meditando, porque a obra não é o importante. Porque, embora o Espírito Santo traz as obras importantes, mas elas não são importantes. Porque o Espírito religioso, ele trabalha justamente nas obras. A pessoa vai lá e doa alimento, a pessoa jejua, a pessoa faz isso, e a pessoa olha nas obras. Mas o que o irmão Brano nos ensina é nós olharmos se a palavra, o que está sendo ensinado, a palavra, ela está totalmente ali. Entendeu? Porque o que a gente tem que olhar primeiro é se você está alinhado com a palavra. Se tudo que você está fazendo está alinhado com a palavra, se você está vivendo a palavra do dia, se o que está sendo pregado é a palavra da hora, se não está oferecendo sacrifício para o futuro, se não está olhando só para o passado, igual o espírito de Ram, se está vivendo a palavra do dia, porque às vezes o diabo ele se disfarça em obras boas, entendeu? Da mesma forma que a Igreja Católica, porque inclusive a Igreja Católica fez grandes obras aqui de caridade, as igrejas denominacionais, a obra não é importante, entendeu? Olhar para as obras a gente vai cair. O que tem que olhar é para o Espírito Santo, se a pessoa está aplicando o sinal, e também se olhar se a pessoa está vivendo a palavra do dia, seguindo o mensageiro do dia. Entendeu? Malaquias capítulo 4, verso 5, verso 6. É isso que tem que viver. Muito importante é que nem o senhor estava citando aí, né? Porque nós vemos hoje as pessoas fazendo caridade para as outras, né? Doando cesta básica, né? doando casa, essas coisas.
eles fazem aquilo para ganhar mídia, né? Ganhar visualizações ali. Você vê que uma pessoa, hoje, por exemplo, vou dar uma cesta básica para o irmão João que ele está prezando. Aí as pessoas vão lá e querem tirar foto e querem postar tudo na internet. Mas não é o verdadeiro espírito que está dentro dela, não é o espírito de querer ajudar, o espírito dela querer ganhar mídia em cima daquilo. Perfeitamente. Vamos caminhar para o encerramento, irmão João, suas considerações finais. Amém. Tema muito rico, eu peço que os irmãos meditem mais, leiam essa mensagem aqui, demonologia, estado religioso. Tem também a mensagem O Poder do Diabo também, que é muito interessante os irmãos lerem. E também tem muitos tópicos na mensagem As Eras da Igreja e os 7 selos também no quarto selo, no primeiro selo. Ali nos selos ali, traz muita coisa do engano de Satanás. Então que Deus abençoe. Amém. Rafael? Deus continue abençoando os irmãos, que você possa sair daqui ajudado por este programa, né? Esse é o nosso objetivo aqui, é desmascarar Satanás, né? Em seus planos. Que os irmãos possam continuar em oração por nós, para que esses programas possam dar prosseguimento, né? E que isso possa ter ajudado os irmãos, né? E esse é o nosso conselho nesta noite. Busque o Espírito Santo, porque essa é a única coisa que Satanás ele não pode personificar. Amém. Vamos lá? Deus possa abençoar cada um dos irmãos, encher cada um com o Espírito Santo. Queremos que desmascaramos Satanás mais uma vez, para que nós não caímos desse engano, que não é a qualidade que está por fora, e sim o que está ali dentro, que é o Espírito Santo em nós. Que Deus possa abençoar a cada um, e eu creio que Deus possa abençoar esses pregadores que estão aqui, guardando a vida de cada um, porque quando falamos assuntos assim, Satanás ele investe, mas nós temos um poder que é maior, que é o Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe você, seu lar, sua família. E um conselho que deixaram, né? Busque o Espírito Santo, se dedique na palavra. Né? Se você vê que tem algo que está lhe incomodando, busque a Deus enquanto ainda há tempo. Porque o tempo de misericórdia já está para se acabar. E se você for selado do lado de fora, não haverá outra chance. Amém? Que Deus possa abençoar você, a sua família, em seu lar. Amém? E se os irmãos gostarem, para ajudar a divulgar nosso trabalho mais, por favor, deixe um like aí no programa. Se tiver alguma dúvida, mande mensagem para nós no WhatsApp que está aí embaixo. E se não gostarem, pode deixar um dislike, deixe seu comentário, compartilhe com outras pessoas, para que nós possamos trabalhar mais e mais nisso. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, o seu lar. Shalom. Shalom.